Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim. Estamos na presença daquele que pode todas as coisas. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre todos os seus familiares, sobre os seus negócios, seus empreendimentos, a sua empresa, o seu emprego. Eu declaro: o impossível vai acontecer. Alguém pode dizer: mas profeta, hoje é sexta-feira à noite. O que pode acontecer em uma sexta-feira à noite? Eu digo a você, nós não estamos na dependência de que dia é hoje, que horas são agora. Nós estamos na dependência daquele que pode todas as coisas em todo o tempo. O nosso Deus é bom. Sim, o tempo todo Ele é bom. E eu declaro a bondade de Deus sobre a sua vida, as misericórdias do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? E se você me permite ser profeta de Deus sobre a sua vida, já comece declarando: seja profeta de Deus sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, hoje estamos desde cedo recebendo tantos testemunhos. Eu recebi aqui um testemunho, deixa eu pegar aqui, do Rick, né? Ele botou entre parênteses Ricardo, mas coloquei assim, profeta, para que todos aqueles que me conhecem possam identificar que sou eu. Profeta, sou do interior de São Paulo e quero aqui registrar minha imensa gratidão ao Senhor. Profeta, minha esposa estava com muita tristeza por causa por conta da perda do pai. Sim, profeta, esse luto já se estendia há quase 6 meses. Entendo sim a condição dela, o pai dela, um homem íntegro, um homem, sinceramente, um homem perfeito, amigo de todos, e ele infelizmente partiu e minha mulher praticamente havia partido junto. Mas hoje pela manhã o Senhor estava ministrando e, para a glória de Deus, ela começou a chorar tanto, e de repente ela deu como que um gemido muito grande e ela disse: eu sinto que hoje consegui realmente encontrar a paz novamente. Sim, queridos, hoje eu ministrei no final ali orando e declarando paz. Eu sinceramente não lembro exatamente das palavras que disse, mas, querido Rick, né, que Deus abençoe a ti, toda a tua casa, em o nome de Jesus. Dê um grande abraço, respeitoso, carinhoso, em tua amada esposa e que Deus levante ela. E sim, tem pessoas que deixam muita saudade, isso é um fato. Mas eu sempre digo que aqueles que ficam precisam continuar vivendo. É muito difícil às vezes, mas nós cremos que Deus está abençoando. Existe uma pessoa, escute isso, Deus me mostra agora uma pessoa de sobrenome. Eu tenho uma amiga, na verdade tenho 2 amigas de sobrenome Ribas, Ribas com B, mas eu vejo aqui o sobrenome Rivas, acho que é assim, com V, com a letra V, né? A letra V de vovó, de vovô, Rivas. E eu quero declarar no nome de Jesus: Deus está vendo o teu coração, Deus está vendo o teu pedido
a Ele. E eu quero declarar a você do sobrenome Rivas, Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar toda essa realidade aí à sua volta, em nome de Jesus. Gente, eu tenho um outro testemunho aqui que chegou para nós, né? É uma pessoa que, eu não sei se posso falar aqui, mas ela disse que a Laura, eu não sei se vocês lembram, mas eu estava orando, declarando, profetizando. Agora eu não lembro se foi hoje de manhã ou ontem à noite, meu Deus, são tantos testemunhos. E disse que a Laura, gente, preste atenção nisso, diz que a Laura, ela estava tomando o seu banho e clamando a Deus. E ela usou até uma expressão assim, como é que fala? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, uma coisa assim. E de repente, ela estava ali orando, clamando, e eu estava orando aqui. E eu disse, Laura, Deus ouviu o teu clamor. Queridos, é muito forte o que Deus está fazendo aqui. A pessoa está lá clamando no banho e aqui Deus revela, ó, abençoa a Laura. Deus manda eu te dizer, e Deus manda eu dizer para uma mulher chamada Ruth. Deus manda, eu tenho uma grande amiga, uma amiga de muito tempo, não sei se é para ela, mas receba também, querida Ruth. Mas eu vejo uma mulher chamada, uma moça, não sei, chamada Ruth, e Deus manda eu dizer a mesma coisa. Foram ouvidas as tuas orações, o teu clamor foi ouvido. E Deus manda dizer, acalme-se. Acalme-se porque Deus está ouvindo a tua oração. Gente, eu preciso correr porque nós temos uma palavra muito forte aqui e nós começamos hoje pela manhã. Meu Deus, é forte, está forte a unção aqui. Estou sentindo aqui no estúdio algo muito forte da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou assim, gente, porque antes eu estava me preparando aqui, acabei chorando na presença de Deus. Né? Não estou enxergando, sabe quando os olhos ficam embaçados? Mas vamos lá. Cuidado, emoções são passageiras e muitas vezes não retratam o que é real. A direção de Deus, ou a direção que Deus te dá, essa te guiará ao que é eterno e real. Então nós estamos trabalhando isso e já falamos o número 1, o ponto de número 1 hoje pela manhã. Não transforme uma emoção passageira em uma decisão permanente. Eu não vou poder recapitular tudo, né? Mas eu queria, ainda citei o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz que enganoso é o coração do homem, obviamente do homem, da mulher, né? Do ser humano. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o entenderá? Quem o compreenderá? Então, nosso coração é enganoso, gente. E às vezes a pessoa ela se apega a um sentimento, uma emoção de um momento, e ali, muitas vezes, ela pode acabar fazendo coisas que tragam um problema, às vezes, para uma vida inteira. Então, não permita que a tua vida seja guiada por uma emoção, por um momento, por um ímpeto, sabe? Como eu poderia dizer, um impulso. E às vezes nós somos guiados por impulsos muito primitivos. Então tome cuidado para não ser guiado por isso. Número 1, vamos lá. Eu lembro muito bem de uma história, eu quero dizer, sobre este profeta, o profeta Elias. Elias descobriu que nem sempre o que nós sentimos retrata a realidade. Veja que eu estou pegando o título e agora eu já abri em 2 pontos ele. Elias descobriu que nem sempre o que sentimos retrata a realidade. Lembra de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que Elias diz, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Elias estava clamando para partir, gente. Pois eu não sou melhor do que meus pais. Gente, vamos lá. Elias havia acabado, o profeta Elias, havia acabado de viver um dos maiores momentos da manifestação de Deus, do poder de Deus, sabe? O fogo tinha descido, tinha consumido o altar, os profetas, os falsos profetas, né? Os profetas de Baal haviam sido envergonhados, sabe? Deus fez algo tremendo através do próprio profeta, só que ele estava apavorado, gente. Pouco tempo depois disso, né? Ficou apavorado por conta da terrível perseguição de Jezabel. E Elias começa a se ocultar e se esconder e clamando pela morte, queridos. Aí eu lhes pergunto, o que havia mudado? Deus tinha mudado? Não. O poder de Deus havia mudado? Também não.
O chamado de Elias havia mudado? Também não. Deus não havia mudado, o chamado de Elias não havia mudado, o propósito que Deus tinha sobre a vida de Elias não havia sido mudado, muito menos terminado. O que havia mudado então? Deixa eu revelar para você. Somente o estado emocional do profeta Elias. Somente o estado emocional dele, mais nada havia mudado. Absolutamente nada havia mudado. Deus não tinha mudado, ou Deus não havia mudado, o poder de Deus não havia mudado, a assunção não havia mudado, a proteção dele não havia mudado, nada havia mudado. O que estava transformado era o estado emocional de Elias. Elias estava sentindo como se tudo estivesse terminando. Por isso que a Bíblia fala, na Epístola de Tiago, no capítulo 5, Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, o que ele estava sentindo é que estava diferente. Quantas vezes, você já enfrentou problemas onde você conseguiu permanecer de pé, você conseguiu continuar firme ali, forte, e você, venceu o problema. Mas quantas vezes, talvez você já não enfrentou problemas menores e ali você se sentiu fracassado, ali você sentiu que você falhou. Então por que às vezes nós conseguimos vencer coisas tão grandes e às vezes coisas pequenas podem até talvez nos derrubar? É por conta da nossa postura, o nosso posicionamento emocional, queridos. Nós temos que entender uma coisa, meus amados. O nosso cansaço, ele pode dizer para nós mesmos que nós estamos finalizados ou fomos finalizados, que nós perdemos. Mas Deus segue nos dizendo, ainda há um caminho, ainda há uma solução. Eu quero dizer para você que se sente cansado e sobrecarregado, Jesus nos deu a receita, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você precisa de alívio para o seu coração, você precisa de alívio. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não é trocar de carro que vai lhe dar alívio, que vai lhe dar paz. Não é você fazer mais uma viagem. Quantas pessoas, às vezes, em busca de paz, em busca de um renovo, não, preciso dar um tempo para minha cabeça, elas vão lá, elas fazem uma viagem, elas botam tudo no cartão de crédito, que elas não têm o dinheiro, às vezes, e além de não mudar, porque você só bota para o lado os problemas, e aí vai dar uma banda, vai dar uma volta. Os problemas continuam lá. Agora, sem custo nenhum, você não precisa botar no cartão de crédito. Jesus já pagou essa conta. Você mergulha na presença de Deus, você mergulha aos pés de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ali você recebe alívio, ali você recebe a paz, ali você recebe descanso novamente para o seu coração. É isso que nós temos que entender, queridos. Tem muita gente pagando, às vezes, um alto preço para dar uma desopilada, como falam, e na verdade só acabam acumulando ainda mais problemas e às vezes acumulando ainda mais dívidas, porque às vezes as pessoas já estão endividadas. Eu não estou aqui julgando, Qualquer um de nós está repreendido em nome de Jesus, mas qualquer um de nós pode passar por um momento de dificuldade financeira e isso faz parte da vida da nossa humanidade. Você está entendendo essa palavra? Se você está entendendo, está sendo abençoado, escreva aqui embaixo, eu estou entendendo, profeta. Gente, aqueles que não deixaram o seu like, por favor, deixe o seu like. Já quero declarar dos votos que foram feitos durante a tarde e os que estão sendo feitos ou que serão feitos. Não estou dizendo para ninguém fazer, só estou declarando que todos já estão no altar do Senhor. Amém? Número 3, não confunda o que você está vendo com aquilo que Deus está fazendo. Eu vou de novo, não confunda o que você está vendo com aquilo que Deus está fazendo. Eu vou repetir, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tem muita gente se movendo por aquilo que está vendo. Tem muita gente se movendo por causa do movimento de pessoas. Você precisa se mover por conta do mover de Deus. Tem muita gente se expondo a ambientes onde Deus não reina. Estão lá buscando o reino de Deus. Isso aqui que eu estou falando é muito forte. Tem gente buscando o reino de Deus em lugares onde Deus não reina. O que você está pensando? Você está indo atrás do quê?
do mover de Deus que pode mudar a tua vida, a tua história? Ou atrás de um mover de homens? Preste muita atenção. Você só vai ter o que é de Deus para você se você estiver num lugar onde Deus pode reinar, onde Deus pode realmente manifestar. Entenda, as emoções, elas são fortemente influenciadas por ambientes. E nós temos que, na verdade, entender que se nós estivermos num ambiente errado, nossa alma será influenciada de forma errada. Se estivermos num ambiente errado, nosso espírito será influenciado de forma errada. Se estivermos em ambientes errados, nossa carne pode ser influenciada e vai ser influenciada de forma errada. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, queridos, nós temos que entender isso de forma muito viva e clara. Porque José poderia ter olhado para aquele poço onde ele havia sido jogado e entendido que ali era o fim. Sabe, ele poderia ter caído num desgosto do tipo, mas peraí, aí Deus pega e me dá um monte de visões, ou sonhos, enfim, ou sonhos e visões. E ele poderia ter dito, aí Deus me dá todo esse monte de sonho, ou seja, visões, e agora eu estou aqui, dentro desse poço, jogado nessa cisterna, sabe-se lá se meus irmãos, os irmãos de José, queridos, sabe-se lá se meus irmãos não vão fazer o que eles estão falando, porque estavam falando em acabar com a vida de José. Estavam tramando, não, a gente pega, a gente rasga bem as vestes, a gente pega um animal, ali pega daí o sangue do animal, passa ali nas vestes e diz, e chega lá, pai, olha só, aconteceu isso aqui com o mano, infelizmente não deu, a gente não conseguiu salvá-lo. José estava ouvindo isso, gente. José poderia ter, mas ele não, escute, ele não se moveu pelo que ele estava vendo ou até mesmo ouvindo. Não confunda o que você está vendo ou até mesmo ouvindo com aquilo que Deus está fazendo. Você está entendendo? Diga amém. Diga, Senhor, me perdoa por me mover por movimento humano. Oh, glória a Deus, que palavra forte, gente. Número 4, vamos lá. A direção de Deus precisa ser maior. Escute. A direção de Deus precisa ser maior do que a pressão das suas emoções. Profeta, eu estou desesperado. O seu desespero não pode ser maior do que a sua fé. Profeta, eu estou apavorada. Minha irmã, esse pavor que você está permitindo tomar conta do seu coração não pode ser maior do que a sua fé em Deus, no mover de Deus, na ação de Deus, no agir de Deus. Escreva aqui embaixo agora, agindo Deus, quem o impedirá? Então nós temos que confiar no agir de Deus, amados. A Bíblia diz em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos, até nos caminhos difíceis. Até nos caminhos tortuosos, reconheça que o Senhor está ao seu lado. Por isso que Tiago fala, a Epístola de Tiago, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Profeta, como tem textos que o Senhor cita repetidamente? Sim, queridos, porque são textos que me norteiam. Porque eu também passo por várias provações. E esse texto fica literalmente ecoando na minha alma e no meu espírito. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu quero dizer para um rapaz, um homem, não sei, chamado Tiago. Sim, Tiago, Deus manda eu te dizer que toda essa circunstância que você está vivendo e quase tem te sufocado, em o nome de Jesus, o poder de Deus vai sufocar isso tudo. Deus está te tirando dessa situação, Deus está mudando o quadro, Deus está mudando o cenário. Receba da parte de Deus. Sim, queridos, ainda dentro do número 4, a direção de Deus precisa ser maior do que a pressão das emoções. Eu sei que existem momentos em que o medo, ele fala muito alto. O medo diz para você, não vá. A ansiedade pode dizer, não vai dar certo. A frustração, o espírito da frustração pode dizer para você, desista. A pressa, o espírito da pressa, sabe? Que quer apressar as pessoas a elas não ouvirem a voz de Deus e aí errarem o caminho. A pressa pode te dizer, resolva agora, faça desse jeito, faça daquele outro jeito. A decepção pode te dizer, não confie mais em ninguém. Eu quero dizer uma coisa, acima de todas essas coisas está a voz de Deus. Acima de todas estas coisas está a voz de Deus. Deus te garante, sim, eu vou te conectar a pessoas que vão ser, sim, como
catapultas para te jogarem bem mais alto. Eu vou te conectar a pessoas que vão te conectar a outras pessoas, e essas pessoas serão como canais que vão te levar até o propósito que eu estabeleci para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, tem resposta para tudo na presença de Deus. Minha ovelha querida, existe resposta para tudo na presença de Deus. Aleluia! Nós temos que entender uma coisa, queridos, que maturidade espiritual é quando a direção de Deus passa a ter mais autoridade sobre nós do que aquilo que estamos sentindo. Eu vou de novo. Maturidade espiritual é quando a direção de Deus passa a ter mais autoridade, maturidade, autoridade. Mais uma vez, maturidade espiritual é quando a direção de Deus passa a ter mais autoridade sobre nós do que aquilo que nós estamos sentindo. Meu Deus, que palavra forte. Que palavra poderosa. Que palavra. Eu estou aqui comunicando com vocês e tem alguém insistindo aqui com testemunho. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, aleluia. Olha só. Aleluia. Quem manda aqui o testemunho é Letícia de Souza Barros. Ela disse que eu posso dizer o nome, então. Letícia de Souza Barros. Fala só, Letícia. A Letícia diz assim: profeta, desculpa a insistência, mas já mandei para o senhor esse testemunho na parte da manhã. Querida, me perdoa, não vi mesmo. Estou aqui novamente em prantos, porque para a glória de Deus Pai, meu Deus, que tremendo, uma causa na justiça, há mais de 17 anos, foi liberada hoje de manhã cedo. E eu tenho certeza que foi por conta de um voto que eu fiz hoje de manhã. O senhor não viu, mas eu fiz para a glória de Deus. Fiz um voto que me fosse valoroso, porque esta causa é valorosa. Profeta, não é só uma questão de dinheiro. Estou aqui chorando em prantos por uma questão de justiça. Quero glorificar a Deus por sua vida, seu chamado. Obrigada, profeta, por sempre. Às vezes vemos sua fisionomia cansado fisicamente, mas é glorioso ver, eu e meu marido ficamos deslumbrados em ver, às vezes, seu rosto muito cansado, mas seu espírito forte como de um leão. Temos orgulho de dizer que, mesmo à distância, o Senhor é profeta sobre as nossas vidas e pastor sobre os nossos corações. Deus abençoe o Senhor, sua amada esposa, essa igreja linda que nós, sim, ainda vamos conhecer. Uau! Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso foi agora, na parte da manhã. Olha só, queridos, não é uma questão, olha o que doía nela, 17 anos, não era uma questão de dinheiro, era uma questão de justiça. Deus fez. Deus fez. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, número 5, seguindo aqui, não é que eu não estou dando importância para o testemunho, mas eu quero tentar honrar aqui o tempo, hoje é sexta-feira à noite, né? Número 5. O que vem de Deus não é governado por um momento ou uma situação. O que vem de Deus não é governado pelo momento ou uma situação, mas é governado pelo eterno, sim, o próprio Deus. Mateus 24:35 diz: céus e terra vão passar, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, aquilo que é de Deus não passa, não muda, não pode ser anulado, não pode ser cancelado. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, emoções mudam, circunstâncias mudam, pessoas mudam, cenários mudam, empregos mudam, tudo muda, o mercado muda. Agora Deus não muda. Aquilo que hoje parece ser enorme, amanhã pode não ter nem importância mais. Você sabia disso? Agora tem uma coisa, a palavra de Deus ela permanece. E é interessante, preste muita atenção nisso, que para mim a palavra de Deus é tão forte que as notícias, a história, com o tempo ela vai, sabe, parece que se apagando. Agora a palavra de Deus, quanto mais tempo passa, mais autoridade parece que se envolve ali. Por quê? Porque olha como perpetua a palavra de Deus, queridos. Olha como perpetuam as coisas que vêm de Deus. Isso fala sobre a eternidade de Deus. É por isso que nós não podemos, gente, construir a nossa vida sobre aquilo que nós sentimos.
Eu vou fazer porque eu estou sentindo. Calma, cuidado. Como é o texto que a gente começou lá de Jeremias? Enganoso é o coração do homem, o coração do ser humano. E não só enganoso, mas desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso é texto bíblico, gente. Então é muito perigoso. Eu vou fazer isso que eu estou sentindo de fazer. Calma, você está sentindo da parte de Deus. Você tem uma confirmação da parte de Deus. Então é disso que eu estou falando, gente. Quanta gente já sentiu de comprar, só que o sentimento era um impulso. O sentimento era guiado por um desejo carnal, humano, um desejo carnal passageiro. Vamos lá, queridos. Quantas pessoas já destruíram um casamento porque estavam desejando uma sensação tão somente carnal, que às vezes leva alguns minutos, alguns segundos. Não seja guiado por aquilo que é passageiro. Não permita que as suas emoções governem a sua mente, o seu coração. Não permita, preste muita atenção. Entenda que os princípios de Deus, eles são eternos. Não permita que sensações momentâneas arranquem de você os princípios bíblicos, os princípios de Deus que são eternos. Não negocie os seus princípios por conta daquilo que é passageiro. Não negocie a sua família por conta de um prazer momentâneo. Não corra o risco de perder a sua liberdade por conta de um sentimento, uma sensação momentânea. Eu estou falando de, às vezes, pessoas que cometem um crime por conta de um momento de raiva, por conta de um momento de explosão. Não permita que sua vida espiritual e às vezes física sejam roubadas por conta de uma sensação, de um sentimento que é passageiro. Gente, sentimentos são passageiros, circunstâncias são passageiros, a pressão é passageira, a tempestade é passageira. Essa tempestade que você está vivendo, ela não vai durar para sempre. Agora, as promessas de Deus, elas são eternas. Você está entendendo isso? Aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, isso é eterno. Você só perde se você abrir mão. E aqui eu vou fechar essa palavra em nome de Jesus. Meu Deus, que unção, gente. Meu Deus. Gente, esses tempos, uma pessoa que diz que é professor de hebraico, de sei lá o que conhece o grego, não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, gente. Só que o povo se perde, hein? O povo se perde. O povo se perde no meio de tanto estudo. E eu não estou condenando o estudo, mas sim o entendimento errado. E veio e me encheu de osso, dizendo que as minhas lives não prestam para nada, que só serve para mexer com o emocional das pessoas, que onde já se viu de dizer, ele usou até esse termo, que o eterno, né, de Deus pode ser mudado na vida das pessoas, colocando em xeque tudo que eu prego aqui. Enfim, eu nem respondi, mas hoje eu tiro essa dúvida se alguém tem, se alguém a possui. Vamos lá. Se o que Deus bota para mim é eterno, eu posso ou não posso perder? É óbvio que eu posso. Se não tivesse essa possibilidade, preste muita atenção no que eu estou ensinando aqui. Deus estabeleceu Abraão, Isaque e Esaú. Esaú era o primogênito. Abraão, Isaque e Esaú. Esaú era o primogênito de Isaque. Só que Esaú, já com idade, ou seja, não é porque Deus trocou na hora ali do nascimento dos gêmeos, não. Deus não se confundiu entre os gêmeos. Agora, Esaú, num momento de frustração, ele que possuía o direito da primogenitura, o direito de primogenitura estava sobre Esaú. Era para nós orarmos, citarmos isso, Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Era assim que esta expressão era para ser ouvida entre os povos. O Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Só que num momento de frustração, queridos,
Esaú literalmente negocia, lembra que eu estava antes dizendo, não negocie a sua família, o seu casamento. Esaú negociou o seu direito de primogenitura por conta de um prato de lentilhas, queridos. Um cozinhado de lentilhas, como diz uma das versões bíblicas. Esaú trocou o que Deus já tinha preparado para ele, já estava dando a ele, por conta de um prato de comida. Tudo porque ele entrou num dramalhão, queridos. Tudo porque Esaú entrou num dramalhão só. O que eu vou fazer se eu estou com o meu direito de primogenitura, se eu estou a ponto de morrer? Que morrer o quê, rapaz? Não negocie, por mais que as suas emoções digam que é o fim, como estava dizendo para Esaú. E por conta disso ele perdeu o que Deus tinha para ele. Escreva aqui embaixo, eu não vou perder o que Deus tem para mim. Escreva depois disso assim, ó, eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. E vou dizer mais, eu escrevo isso aqui no meu primeiro livro. Escute isso, eu escrevo isso no meu primeiro livro. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Está escrito na Bíblia e eu escrevi ali. Esaú, essa é a tradução que eu mais gosto. Esaú sentou e comeu, levantou e saiu, e assim desprezou o seu direito de primogenitura. Ou seja, a culpa de ter perdido não foi do enganador Jacó, como muitos falam, o trapaceiro. Não, a Bíblia declara que Esaú sentou e comeu, levantou e saiu. É a versão que eu mais gosto. E assim desprezou o seu direito de primogenitura. Não despreze o que Deus tem na sua vida. Amém? Gente, eu preciso já orar por vocês para encerrar. É sexta-feira à noite, já estamos com quase 32 minutos. Eu quero orar pela sua vida, se eu posso orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus, em cima dessa palavra, para você, em nome de Jesus, não permitir que emoções passageiras definam e decidam coisas muitas vezes permanentes em sua vida. Se eu posso orar, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. E tem uma pessoa... Uma pessoa de sobrenome Feijó. Você de sobrenome Feijó. O inimigo estava fervilhando as tuas emoções. O inimigo estava tentando de todas as formas te inclinar para o que é errado. Mas Deus te chama agora e diz, meu filho ou minha filha, caminhe comigo e eu te darei descanso. Se eu posso orar, por favor, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Quero declarar mais uma vez, todos os votos que estão sendo entregues no altar do Senhor estão, sim, de fato, no altar do Senhor. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esta live poderosa, esta palavra tremenda que vem para chacoalhar as nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, eu abençoo cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Eu declaro, meu Deus, meu Pai, a tua bênção agora, operando, Senhor, sobre cada casamento, sobre cada família. Meu Deus, meu Pai, que o Espírito das intrigas, da contenda, seja expulso agora. Sejam expulsos agora todos os espíritos imundos que têm atormentado vidas, famílias, casamentos. Diabo, pega tudo que é teu e sai agora em nome de Jesus. Pai, eu profetizo cura, eu profetizo libertação. Meu Deus, este homem, Deus, o Senhor me mostra um homem que está tentando sair do cigarro, do vício do cigarro. Eu te declaro liberto em nome de Jesus. Tanto que se você tentar mais uma vez fumar, Deus conhece o seu coração, vai vir um enjoo, uma ânsia, você nunca mais vai poder. Para a glória de Deus, Pai, se você recebe isso, escreva aqui, eu recebo em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu abençoo vidas. Eu declaro sim, nesta sexta-feira à noite, milagres estão acontecendo, pessoas estão sendo curadas agora. Estão sendo curadas agora no físico, estão sendo curadas agora na alma, estão sendo curadas agora de doenças espirituais. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro libertação. Eu declaro agora a presença de Deus mudando o quadro, o cenário ao teu redor. Receba de Deus agora, receba agora no nome de Jesus. E se você recebe esta bênção, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, tomo posse, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, gente do céu. 35 minutos quase, mas eu tenho certeza que você foi muito abençoado.
muito abençoado. Amanhã, 6h30 da manhã, vamos estar ao vivo aqui. 6h30 da manhã, estaremos juntos aqui. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Conte o seu testemunho, mande para nós. A paz de Cristo. Tchau, tchau.